faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Viaje por Aí. E a gente está vindo aqui numa sequência de entrevistas muito interessantes com as principais agências de viagem de São Paulo. E hoje não é diferente, a gente está aqui com um convidado muito especial. Eu estou com o Pablo Fernando Poterucha, do Clube da Viagem. É um prazer te receber, Pablo. O prazer é todo meu. Eu agradeço o convite, tá? De poder ter essa oportunidade de passar conhecimento para as pessoas aí, tá? Que maravilha. Muito obrigado, gratidão. Nós que agradecemos aí, cara. Sim. E o podcast, eu sempre falo para ele que está sendo bem interessante. A gente tem recebido muita gente do turismo aqui, de toda a cadeia turística. E a gente tem que se conectado com muitas histórias, né, Pablo? E eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu a ideia do Clube da Viagem. Vamos lá. Olha, o Clube da Viagem, ele começou numa mesa de bar. Estavam eu e alguns amigos conversando, né? E na época nós já viajávamos muito, né? Aí surgiu a ideia de que tal começar a fazer viagem e nós começamos a chamar amigos e permitir que esses amigos chamem outros amigos, né? E começar para poder baratear as viagens, né? Porque quando você junta um número maior de pessoas, você consegue o transporte mais econômico, você consegue o hotel de forma mais econômica. A negociação é melhor, né? A negociação, ela é melhor, né? E como nós gostávamos muito de viajar, nós fizemos isso. E o que aconteceu? O negócio começou a dar tão certo, que nós criamos a comunidade, tá, nas redes sociais, que era a comunidade Clube da Viagem. E aí... Mas no mesmo sistema, só podia entrar amigos de amigos. Que então bom. Era só por indicação. Era uma comunidade confiável. Sim, porque a ideia era essa, né? Excelente. A ideia era essa. E um chama outro, o outro chama outro, e aí começou a crescer a comunidade e nós chegamos a ter 58 mil pessoas no Brasil inteiro. Nossa. Olha, Então virou que um clube sucesso. mesmo. Aí onde veio o nome Clube da Viagem. E o que nós começamos a fazer? Começamos a organizar encontros entre os membros da comunidade. E vinha gente do Brasil inteiro. Uhum. Né? Às vezes você fazia uma viagem em Goiás e você tinha gente do Sul, do Nordeste, principalmente do Sudeste, São Paulo. Tá? E começou a crescer, chegou a um ponto que nós estávamos realizando... em média, 2, 3 viagens por mês, tá? Em torno de 40, 50 pessoas cada viagem. Aí onde surgiu a ideia de virar uma agência. Que bacana. Tá? Que ano foi isso? Olha, isso aí fazem mais ou menos uns 12 anos. Olha, que bacana, já tem história. Sim, porque a comunidade são 20 anos. Uhum. Tudo se inicia em 20 anos, né? Mas nós viramos a agência 8 anos depois. Sim, vamos dizer, algo que se tornou muito mais profissional, né? Deixou de ser só um clube de amigos e você abriu para todos. Ô Pablo, como é essa escolha dos roteiros? Atualmente, como o clube de viagem trabalha? Então, nós somos mais focados no turismo ecológico. Embora, né, nós somos um pouco flexíveis, né? Nós saímos um pouco fora do turismo ecológico. Aqui no Sudeste, por exemplo, nós temos o próprio Búzios, Arraial do Cabo, Campos do Jordão, são os mais assim que não são ecológicos, né? Não faz muito parte do turismo ecológico. Mas já quando você vai para o Nordeste, para esses lugares, sim, fazemos cidades grandes também, né? Fortaleza, Natal, fazemos. Mas assim, quando é para elaborar o roteiro, né, nós damos preferência para os lugares mais ecológicos. Embora, né, como nós fazemos os pacotes personalizados, né, o que acontece? Às vezes você tem uma pessoa
que ela já sabe o que ela quer. Então ela chega para você e ela fala, olha, eu quero um pacote e eu quero isso e aquilo. Ela já sabe o que quer. E aí nós elaboramos o pacote da forma que ela quer. Dentro do orçamento que ela vai te passar, né? Sim, exatamente. Agora nós temos também, que é o caso da maioria, das pessoas que não sabem o que quer. Elas sabem que elas querem ir ou para o Nordeste, ou para o Sul. Isso é um grande problema. Sim. Ou outro país, quer ir para o Peru, quer ir para a Argentina, quer ir para o Chile, mas ela não sabe o que quer. Entendi, né? sim. Aí, nesse caso, Entra a consultoria. entra uma entrevista, nós vamos conversar legal. com essa pessoa, entender o perfil dela, tá? E fazer o quê? Montar um pacote, sabe, que seja exatamente do jeito que ela quer. E o mais interessante de tudo é que quando você faz essa seleção de locais, de passeios para a pessoa, o pacote acaba ficando mais barato, né? Ela paga menos, por quê? Porque são eliminados passeios que não interessam a ela. Sim. Sim. Né? Porque você sabe, o mercado hoje, o que eles querem é incluir o máximo de passeios possíveis, porque quanto mais passeios eles vendem, mais eles ganham. Sim. Essa é a ideia. Não analisando o perfil. Às vezes a pessoa lógico. gosta de cachoeira, aí você não vai mandar para ela para assistir uma peça de teatro. Não. Ela quer cachoeira, né? Eu e o Sim. Zilmar, a Né? gente tem um histórico, assim, de quem viaja bastante, que já caiu em várias pegadinhas de turista, né? Já, né? Você consegue, Zilmar, lembrar dessa parte? Eu e ele, a gente tinha um dia só em Marrakech, e a gente perdeu metade da tarde dentro de uma farmácia, vendo a pessoa explicar sobre as ervas. Eu falei, olha, eu não queria estar aqui, né? Mas a gente pega um tour, né? A gente não tem os detalhes e a gente acabou caindo nessa grande pegadinha, né? Mas acontece com todo mundo, né? Por Não, isso que acontece, faz diferença, né? Ter um é. atendimento personalizado. Nós poupamos as pessoas que não têm interesse, né, Perfeito. em passar por isso. Teve até um caso de uma pessoa que estava querendo ir para o Chile e eu tentando conversar com a pessoa para entender qual era o perfil dela, para poder elaborar o melhor roteiro, o melhor pacote para ela. E a pessoa, não, qualquer coisa. Qualquer coisa não existe. Qualquer loucura. coisa. Eu falei, não, Não tem falei, qualquer cálmate. Sim, calmante. Calmate. Eu pergunto, você gosta de vinho? Não, eu não bebo. Tá. Nos roteiros tradicionais do Chile, tá, as vinícolas são quase que os principais. Sim. Tá? Você sabia que se você abrir mão de 2 vinícolas num roteiro, você economiza R$1.000 num pacote? Não é? Né? Exatamente. Então é isso. A questão não é só a vantagem não é só o fato de economizar dinheiro, sabe? É o fato de ganhar tempo. Sim, e outra, né, Pablo? Importantíssimo. E por isso a importância Sim. de você ter uma agente que cuida disso. Porque a ideia, você vai ficar, sei lá, uma semana no Chile. Se você conhecer uma ou 2 vinícolas, já está excelente. Você não precisa conhecer 10, 15 vinícolas, gente. Talvez Não, conhecendo uma vinícola, já está excelente. Né? Sim. Não precisa conhecer muitas, Com certeza. vai fazer outras coisas, né, Não, Pablo? com certeza. Ou caso ela não goste, ela pode abrir mão da vinícola Isso. ou ir num bom restaurante à noite. Isso, né? exato. Isso. Você sabe que a gente esteve, inclusive, não foi na Argentina, em Mendoza, né, Lilica? Mendoza. E a gente foi fazer um passeio em umas termas, e a gente se encontrou com uma menina que estava viajando, a menina acho que é do Rio Grande do Sul, ela foi de ônibus para lá e abriu mão de algumas coisas, e aí ela desceu, ia ficar num hotel super chique, num spa, e ela disse para mim, Lilica, olha, eu economizei, mas eu me permito em gastar o dia todo nesse spa com tudo que tem de melhor. Sim. Que a prioridade dela naquele momento foi esse. Acho que que você falou é um ponto importante, a gente entender essas prioridades. Exatamente. E essa conversa, esse perfil, esse bate-papo, acho que é essencial, viu, Pablo? Esse é o caminho. Não, sim, e respeitando o direito da pessoa fazer o que Sim, quiser. Exato. Exato. A gente Exatamente. respeita, entendeu? O que a gente não quer é que ela caia numa cilada, é que ela faça coisas que não interessam para ela, que ela gaste dinheiro e tempo naquilo que ela não Sim, quer. e depois Perfeito. não procura mais o Pablo, não procura mais o clube da viagem. Porque a ideia é Com fidelizar certeza. esse cliente, Com né? certeza. Sim. Mas como as pessoas que
que viajam com a gente, são todas que foram indicadas por alguém, por um amigo, por amigo de amigo, isso ao longo dos anos. Então a pessoa, quando já procura, ela já sabe que ela vai encontrar no Clube da Viagem alguém que de fato vai estar apoiando ela para que ela faça de fato uma excelente viagem da maneira mais econômica possível. Ah, que maravilha. Muito bom. Isso é confiança, né? Essa é a nossa marca que nós deixamos, né? Tanto que as pessoas, quando viajam com a gente, para você ter uma ideia, as pessoas entram em contato, Pablo, qual que é a viagem que vocês vão fazer com o grupo o mês que vem? Aí eu falo assim, peraí que eu estou na dúvida, porque são várias viagens. Ela fala assim, não, eu quero ir, peraí, mas eu nem sei qual que é ainda, não importa, eu quero ir. Nossa. Ela, É confiança. Elas vão, às vezes, sem saber onde que é. Olha Você só. sabe que vai ser muito bom. Exatamente, todos sabem que vai ser Que tem muito... a qualidade, né? É tudo muito transparente. Sim. Tudo muito transparente. Aham. Pablo, você poderia detalhar pra gente qual é um roteiro que tem bastante saída, que vocês procuram fazer com bastante frequência e quais são as pessoas que vão? Qual o número de pessoas desse grupo? Bom, o número maior de pessoas são nas viagens terrestres, né? Seria aqui no Sudeste, que são lugares mais próximos, são viagens mais econômicas, então é natural que atraia um número maior de pessoas, né? Aqui no Sudeste, poderia dizer Búzios, Arraial do Cabo, Paraty, próprio Ubatuba, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mais capital, próximos. lugares mais Normalmente, próximos. essas saídas são em feriados? Ou fim de semana Não, normal? final de semana e feriado. E feriados. Agora, já no Brasil, aí você vai muito para Lençóis Maranhense, Foz do Iguaçu, Jericoacoara, vai bastante. Vai bastante também para Fernando de Noronha, né? Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso, Caraíva. Que bacana. Né? Ô Pablo, normalmente você acompanha esses grupos ou você tem alguma equipe, algum staff também que ajuda? É os dois. Os dois. Os dois. Porque mas- deve ser trabalhoso, né? Sim, eu só vou nas viagens que eu gosto. Tá certíssimo. Tá certíssimo, que bom. Não é? Eu não viajo. Porque se eu vou numa viagem que eu não goste, eles não merecem. Eles merecem que alguém esteja lá com amor. Sabe? Assim, se doando para que aquela viagem seja perfeita. E para que isso aconteça, eu tenho que gostar da viagem. Sim. Senão Sim, não tem correto. como. Nós temos. Tem a Rosângela, né? Tem a Silvana, que é guia. A Claudinha, que são pessoas que a gente já sabe o perfil, e quando é uma viagem que é o perfil da pessoa, elas veem, essa é minha. Que bom. E eles vão e fazem essa viagem, e todos seguindo um critério, uma filosofia de trabalho, que é o respeito à liberdade de cada pessoa. Os nossos roteiros, mesmo nas viagens de grupo, ela é sempre... É como se ela tivesse 2 roteiros dentro de uma única viagem. Então, como que é? Vou dar só um exemplo. Você vai para o Rio de Janeiro e aí você tem o quê? Você tem uma parte de pessoas que gostam de seguir um roteiro já tudo certinho, tudo bonitinho. Elas olham o roteiro, adoro isso, eu quero fazer isso. Só que você tem uma outra parte que gosta de ficar livre. Então, e nós o sistema permite isso. Você faz uma viagem onde você pode escolher entre seguir um roteiro ou ficar livre. Isso que você está falando bacana. é interessante. Flexibilidade. Quando nós excelente. começamos lá no passado, eu e Lilica, a viajar, isso há muito tempo atrás, nós optávamos por alguns pacotes fechados de X operadora, que eu não vou citar o nome, você já sabe qual é, que era mais prático, né? Não precisamos citar. Só que a gente passa a viajar mais, a conhecer mais e a gente montar os nossos roteiros. E é perfeito isso que você está dizendo. Não adianta você encher muita programação, você tem que sempre deixar o tempo livre. Né? Eu acho que essa questão que você tocou é importantíssima do tempo livre. Sim, porque às sim. vezes se torna muito maçante. Muito sim. maçante, as pessoas não querem por que eu estou aqui e faz essas perguntas, né, Pablo? É verdade. Eu costumo dizer assim que uma viagem
é como se fosse um parque de diversões. Lembra do Play Center? Lembro, claro. Lembra, então, o Play Center, que tinha um monte de brinquedo, né? Que as pessoas podiam ir lá se divertir. Tá, então, por que eu comparo a um parque de diversões? Imagina você, que você vai no Play Center sendo obrigado a seguir um determinado roteiro. E o roteiro é conhecer todos os brinquedos. Imagina você ter que ir no Play Center e ter que ir na montanha-russa, ir bom, eu não lembro dos nomes, mas tem aqueles Splash. bem radicais, Splash, tem não sei o quê. bumerangue. Aí você tem que ir lá no carrossel, Pois é. você tem que ir lá no carrinho de bate-bate, ou você tem que fazer brinquedos que não são adequados a você, que você não gosta, mas você tem que fazer porque faz parte do roteiro. Isso é bom? Não. Tá. O bom o que é? É bom quando você vai e você faz Perfeito. o que quiser. Você brinca no brinquedo que você quiser, a hora que você quiser. Comer, a hora que você quiser. Perfeito. Perfeito. Esse é o nosso lema e isso que nós respeitamos já ao longo dos 20 anos, né? E por isso quem viaja com a gente dificilmente procura outro lugar. Ai, que que bom. bacana. E você tem alguma experiência assim do viajante? Alguma história que você pode contar pra gente, assim, que foi algum divisor de águas? Puta, agora você falou uma coisa muito importante, viu? Toda viagem, né? Ela é um divisor de águas para a pessoa. O verdadeiro sentido do turismo, né? Sempre foi o quê? A peregrinagem, conhecer novas experiências, educação, conhecer coisas novas, a evolução. O turismo era para isso que servia, né? Infelizmente, isso está se perdendo. Está se perdendo porque hoje você vai visitar determinadas cidades e o que você encontra são o pessoal do comércio com olhos de cifrão, entendeu? Querendo arrancar tudo de vocês. Isso é triste. Né? Sim. É muito triste. Então, por isso que quando numa viagem, por exemplo, dificilmente eu escolho um lugar para a pessoa fazer suas refeições. Eu sempre deixo a pessoa Livre, né? livre para escolher o lugar onde ela quer, a hora que ela quer. Tá? Nós respeitamos a liberdade. Eu não acredito que seja possível, né, se evoluir, aprender numa viagem nesse sistema rígido, que não permite que você fique à vontade, onde você tem um guia que deveria te deixar muito à vontade para você ser feliz. Às vezes eles ficam, sabe, apertando, ficam colocando horários restritos. Sim. E aí você não tem a liberdade. Não, isso é terrível, né, Inspetor Pablo? da escola. Mas eu acho que das coisas que mais me incomoda são a parte de fotografias, né, Lilica? Ah, sim, tem isso. Porque também. fica aquela cobrança para vender fotografias. Isso eu acho terrível no turismo. De você estar num atrativo e estão tirando fotos de você o tempo todo e te forçando a vender fotos. E o que naquele momento você não quer. Você quer apenas contemplar, né? Isso eu acho terrível, né? Sim, sim. É muito, muito ruim. A pessoa tem que ficar muito à vontade. Sim. Tem que ficar muito à vontade. É assim que é bom. É só assim. Sabe, que a pessoa realmente ela tira o proveito dos benefícios que o turismo traz para o cliente. E outra, né, Pablo? Eu acho que a gente tem que, como agente de viagem, você vai vender um seguro viagem para a pessoa porque é importante. Ela vai praticar um esqui, ela precisa de um seguro viagem. Aí você não está empurrando o produto. Não, você tá não, um benefício, não. é diferente aí. É diferente. O seguro viagem, você está pensando nela. Sim, Então, sim. é diferente de você, a pessoa vender vários passeios sem a pessoa gostar daquilo, né, Lilica? Com Sim, certeza. é verdade. Com certeza. Aham. Pablo, ainda falando sobre as viagens em grupo. As viagens em grupo são até indicadas também para quem está viajando sozinho. Eu queria que você falasse qual é o perfil desse seu viajante. Hoje em dia ainda são grupos de amigos, são famílias também, mulheres, jovens. Então, os amigos se multiplicaram, né? Ai, Que bom, né? São muitos. Hoje, nós estamos abrindo, né? Hoje, quem quiser fazer uma viagem conosco,
É só procurar no próprio site, né? O clubedaviagem.com. Ou no Instagram, no né? Instagram, que é o Clube da Viagem BR. E já está aberto para quem quiser conhecer o que é uma família de viajantes. Ah, que bacana. fazer parte da nossa turma. A nossa turma, ela é composta, a média, eu vou falar uma média aí, do pessoal dos 30 a 70 anos. É um bom número. Tá ótimo. De 30 a 70 Sim. Tá anos. ótimo. Como nós temos pessoas já de muitos anos atrás, hoje eles já estão com filhos, tudo, e eles Vai indicando o Olha, Clube da Viagem. legal. então, ainda. acaba indo criança, tudo. Vão pessoas solteiras, Sim. vão casais que gostam de se enturmar com outros casais, vão casais que não gostam de se enturmar, de ficar sozinho, vão casais que gostam de ficar no quarto o dia inteiro, né? Você tem pessoas que gostam de ficar sozinha para passear, você tem pessoas que gostam de fazer parte do grupo, tem de tudo. Olha Tá? só, que bom. Mas uma coisa que é o principal e o fundamental para poder fazer parte e viajar com a gente, tá? Tem que ser uma pessoa do bem. Sim. Do bem e Do bem. gostar de viajar. Só- Porque se também não for, já não viaja mais com o Clube da Viagem. Não, só ter dinheiro não é o suficiente. Isso é interessante. Exato. Entendeu? O dinheiro só não interessa. Tem que ser uma pessoa respeituosa, entendeu? Do bem. E respeite. É, sim. Até porque o mal viajante, ele acaba estragando, assim, a vibe de todo o grupo, né? Não, e tem roteiros, ele tem, principalmente ele vocês tem. que estão voltados aí para o turismo ecológico. A gente viaja muito, já estivemos em vários roteiros como Bonito. E o tema da preservação é muito forte, eu admiro Sim, muito o destino. sim. Que não, primeiro é ser desrespeitoso com as pessoas, que eu acho também inadmissível, e segundo, ser desrespeitoso com a natureza. É. Né? Eu acho que tem esses dois pontos Com certeza. que não são aceitáveis, né? Não são aceitáveis, né, certeza. Pablo? Não, com toda certeza. Normalmente o nosso público já é um pessoal instruído, são pessoas assim de bem com a vida e que respeitam a natureza, né? É o perfil já. Que bom, do- que bom da que nossa você encontrou turma. esse nicho. Ô Pablo, Sim. durante esses anos todos de turismo, tem alguma história que você pode nos contar? Algum perrengue que você fala, olha gente, isso foi complicado, mas eu resolvi. Tem alguma história para nos contar, assim? Se você lembrar, claro. Então, é difícil assim, São falar muitas, né? de um perrengue e o outro fala. Não, por que acontece? Tudo é feito com tanto capricho, com tanto amor, com tanto respeito, né, para todos, que se acontece alguma coisa, porque são coisas externas. Isso eu digo, estão mesmo. um fora da cancelamento, nossa- um cancelamento Isso de um mesmo, voo, sim. algo que não depende do Alguma Clube da emergência. Viagem. Exato. A temperatura, Exato. coisas assim, né? E nesse caso, a instrução é relaxar, Ai, que bom. Ai. entendeu? Isso é bom. Entender, respeitar, aceitar as coisas como elas são. Isso acontece. olha. E não permitir que nada disso atrapalhe a nossa sagrada viagem. Ah, que bom. Porque a viagem é sagrada. A gente também, eu e Sagrada. Lilica, Né? a gente segue direitinho. Já acontecemos casos com a gente e assim a gente contornou e deu tudo certo. Mas Sim. acho que é por aí, né, Sim, Lilica? com certeza, com certeza. Exatamente, até falou pra ele, eu estou passando esse perrengue exclusivamente para dar um bom entretenimento para os meus amigos quando eu for contar toda essa história, viu? Sim. Não é? A gente tem que ter bom Eu sei, humor, sim. porque se a gente não tiver bom humor, a gente não consegue resolver nada também, não é? Acho que tudo, Não, é tudo verdade. depende, não só esses perrengues, mas os problemas da vida. Tudo depende da forma que a gente encara, né? E a gente tem que encarar à medida que vamos avançando na idade com sabedoria, com inteligência. Os problemas eles vão existir. O que tem de diferente é saber como nós vamos encarar. Isso é que faz a diferença, né, Pablo? Com certeza, né? Com certeza. Pô, a gente tem que encarar a vida como se fosse uma viagem. Olha só, Sim. que maravilha. E falando nisso, você já tem algum outro roteiro que vocês estão cuidando? Algo para os próximos meses, para quem estiver assistindo já ficar de olho? Então, tem as novidades que nós temos aí. Nós, a partir do ano que vem, nós vamos começar a... nós vamos montar uma plataforma onde as pessoas que estão sozinhas estão querendo fazer uma viagem. O meu forte é América do Sul e Brasil, tá? Então, quer fazer uma viagem ou para o Brasil ou para a América do Sul, e ela precisa de uma companhia para viajar, ela está sozinha. Legal. As pessoas se conectam, então.
Ou seja, ela não quer uma viagem com o grupo, ela está querendo uma viagem com uma pessoa, uma companhia em algum lugar diferente. Então nós vamos fazer uma plataforma onde dentro dessa plataforma você vai encontrar pessoas que também têm interesse em fazer uma viagem assim no mês em que a pessoa pode fazer, né? E aí arrumar companhia para poder viajar. Isso, na verdade, já acontece. Nós temos vários casos, de pessoas que ou se conheceram na viagem e organizaram outras, ou pessoas que chegaram para mim, Pablo, eu estou querendo ir, mas eu vou sozinha. Só que sozinha, sabe, é mais caro, né? Sim, fica mais caro. Porque é um apartamento single e tudo, né? Exato. E ela falou assim, pô, será que não conhece ninguém que quer ir comigo? Tal? Eu mandei pelo WhatsApp, eu coloquei lá na lista de transmissão, uma amiga nossa está querendo viajar, ela quer ir para... Não era Morro de São Paulo? Esqueci o nome, mas é perto de Morro de São Paulo. Itacaré? Não. É Ilha de... Esqueci o nome, mas vamos lá. Tá bom. Morro de São Paulo. Tá querendo ir para Morro de São Paulo, ela pode ir agora no mês de abril. Tem alguém querendo ir? Pode? E apareceu, eu posso e tal. Eu passei o contato para as duas, elas organizaram e... Que excelente. Bacana isso. E estão indo. E como deu certo, já a segunda deu certo há uns 4 meses atrás, e agora deu com outras pessoas que vão agora em abril. E aí surgiu a ideia. Isso já existe, na verdade. Já existe umas plataformas assim. Só que de pessoas que não se conhecem, que não... Você não tem muito conhecimento. Não veio por indicação, né? Exato. Então, porque isso vai ser fechado só para o pessoal do Clube da Viagem. Entendi. Então, já tem um perfil, perfeito, né? Exato, vai ser uma coisa mais segura e tal. Então, deve começar. E nossas viagens para a Europa também. Mas Espanha e Portugal. Tá? Porque eu falo português e eu falo espanhol. E dificilmente eu iria me dar bem num país onde eu não pudesse conversar. Se eu não conversar, não sou ninguém. Sim. Não. É preciso, né? E como eu não falo inglês, né? Então, de início, nós vamos fazer agora Espanha e Portugal, já a partir do ano que vem, né? Que legal. E fora toda a América Latina Sim, que fala espanhol. Sim, né? Todos esses lugares, sim. Nós fazemos muito Peru, Chile, Argentina. Tá em casa, né, Pablo? Sim, Ô, Pablo, vocês dessas viagens, vocês fazem algum encontro pós-viagem, assim, para o pessoal falar da viagem ou não? O encontro dos viajantes, vamos dizer assim, né? Então, a viagem em si já é o encontro dos viajantes, né? Só que como se formam muitas amizades... Muita coisa, né? E como tem muita gente de São Paulo, a maioria, na verdade, 80% é de São Paulo, né? E eles fazem amizade, então entre si eles já se encontram, marcam churrasco na casa de convida para o aniversário. Eu mesmo já fui convidado para ser padrinho de casamento já umas 3 vezes. Olha. Ai, que né? lindo. Que bom. Então se formou uma amizade família, entre né? todos. Então existem esses encontros, sim, né? De vez em quando a gente vai muito lá para Vila Olímpia, Vila Madalena, né? Marcamos encontro em algum barzinho. Então existe esses encontros e as nossas festas, que são feitas em chácaras, né? A última que nós fizemos, nós contratamos uma banda de forró, né? É o Trio Sereno, lá da Serra do Japi. Né? Eram três pessoas, trio, né? Trio Sereno. Nós alugamos uma chácara, contratamos um churrasqueiro. E tem a minha companheira, né? Que entende muito de cozinha. E que faz tudo com muito carinho. E nós locamos uma chácara e fizemos um evento com música ao vivo, né? E vamos fazer agora em julho também já estamos programando. Não sei ao certo assim ainda como vai ser, onde vai ser, mas vai ser. Agora em julho. Maravilha, Bacana demais, Angélica. Pablo, infelizmente está chegando ao fim o nosso podcast. Olha, foi uma honra te receber. E essa mensagem que você deixou para todos nós e para todos os viajantes é muito importante, né? Que antes da parte econômica existe o turismo que seja prazeroso e de consciência, né? Queria, para terminar, que você deixasse uma mensagem para os seus viajantes, para o seu público também,
para o pessoal ainda que não conhece o Clube da Viagem, como eles podem conhecer o Clube da Viagem. Deixa uma mensagem para a gente. Ah, tá ótimo. Bom, então, vai ser um prazer poder estar recebendo assim, as pessoas que estiverem ouvindo, né, esse podcast. E quando quiserem viajar com a gente, conhecer a gente, é só ir no site, né, o clubedaviagem.com, ou no Instagram, Clube da Viagem BR, né? Aí só comenta, olha, eu vi você no podcast e tal, né? E vai ser um prazer receber essas pessoas, né, de coração. E aproveitar para deixar um recadinho para as pessoas que não viajar também vicia. Obrigado, Pablo. É bom a gente escolher o vício, né, que a gente está querendo. Venha mais vezes. Tá bom, foi um prazer, viu? Te receber. Muito bom Muito estar com obrigada. vocês. Obrigado. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí.